Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e hoje estamos com a Patrícia Lima. Ela que é escritora, formada em letras, com especialização em linguagem, cultura e mídia. Ela é autora do livro de poesia O Amor é um Solo de Jazz, que foi publicado em 2020, e ela também organizou a antologia O Vazio Não Está, Nem Quando é Silêncio, Vozes Femininas na Literatura, também no ano de 2020. Desde 2017, ela coordena o grupo de leitura Cevadas Literárias. E em 2024, agora nesse ano, ela foi vencedora do Prêmio Sesc de Literatura na categoria Contos, com a obra A Glória dos Corpos Menores. Patrícia, seja muito bem-vinda ao podcast. Tudo bem com você? Tudo bem, Juliana. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer conversar com você. Você é a segunda, a primeira autora, né, e o segundo vencedor do Prêmio Sesc, que eu converso aqui. Conversei com o Ricardo Maurício também há alguns dias. Foi um papo bem legal. E eu já quero começar aproveitando que quando eu conversei com ele foi antes da Flip. Então ele ainda estava falando da expectativa da Flip. Você esteve lá, correto? Você esteve lá na Flip para falar do Sim, livro? eu tive lá na Flip, inclusive conheci o Ricardo lá, e foi uma experiência bem incrível, assim. Foi a primeira Flip, apesar de eu já Uhum. ser uma apreciadora ali do festival, sempre acompanhava, lendo, acompanhando os vídeos, mas foi a primeira Flip e eu fui como convidado, foi uma grande honra. Sim, foi minha primeira Flip também. Eu fui a passeio, assim. Inclusive, eu vi o Ricardo passando rápido, assim, do outro lado da rua, não consegui nem cumprimentá-lo, assim, foi bem interessante. E assim, ir como convidada é bem diferente, né? Você foi, né, como vencedora do prêmio. Como que foi, assim, foi uma mesa, uma discussão? Fala um pouquinho mais de como que foi essa experiência, porque a Flip, ela tem um charme, né? Eu vejo que, pra mim, é uma feira que tem um charme diferente, assim, das outras, né? Ir nas casas, participar de cada uma das programações. Como que foi a experiência? Olha, foi uma experiência muito incrível. Eu já me senti honrada de estar lá, porque, como você disse, né, tem toda essa sensação, assim, tem quase uma mística no entorno ali da Uhum, feira. A cidade respira arte, cultura. Isso já foi incrível. E da parte do prêmio, né, foi um plus. Eu consegui me sentir assim muito bem, sendo inserida de alguma forma ali nas mesas, né? Então eu participei de uma mesa no Sesc Paraty, que foi feita para apresentar os vencedores do Prêmio Sesc. Então a gente fez um bate-papo. Eu uhum, e o Ricardo estivemos presentes. O Antônio, que foi o vencedor na sim. categoria Poesia, não pôde estar presente, infelizmente. Mas a gente esteve lá e foi uma noite assim muito intensa. Tinha muita gente, estava cheia a Que casa. legal. Sim, a gente. Inclusive, o Sesc fez uma apresentação de um vídeo com alguns dos jurados do Prêmio Sesc. Foi bem emocionante. Uhum. Para mim, como escritora, foi bem marcante. Acho que eu não vou esquecer tão cedo essa experiência. Que legal. E o Sesc tem um circuito, né? Acho que terão outros eventos também, né? E eu Sim. imagino que cada evento vai ser naturalmente diferente, locais diferentes, públicos diferentes e surpresas diferentes, né? Então, eu imagino que vai ser um gostinho bem legal, assim, de estar revivendo todas essas primeiras emoções, né? De vários eventos. Exatamente. Inclusive, o que mais me atrai no prêmio, o prêmio é incrível, né? Sim. Mas a parte do circuito, para mim, é um sonho mesmo, porque você viajar o Brasil, conhecer diversos estados, falando da sua literatura, conhecer novos leitores, trocar sobre literatura, isso é incrível. Então a expectativa é bem alta em relação ao Sim. circuito. Aquela ansiedade, né? De eu quero viajar logo, né? Quero Nossa, participar dos sim. eventos logo, né? Sim. Mas eu imagino que a maior grande surpresa foi descobrir que você foi a vencedora, né? Como que foi esse momento, né? Até desde da inscrição, né? O Ricardo até falou que ele fez até de forma meio que despretensiosa ali, né? Pô, vou inscrever, vamos ver o que que dá. Para você, eu vi até tava lendo até a reportagem que saiu no site do Sesc, né? Você falou que descobriu premiação pelo livro esqueci, foi em 2012, né? O livro do Rafael Rafael Galo. Galo. Eu lembrava do Galo, não Isso. lembrava do Rafael. Então, desde o momento você, pô, há mais de 10 anos você já às vezes Já vislumbrava, já acompanho. imaginava, já acompanhava. Como que foi assim, o processo de inscrição? Porque é aquela coisa, pô,
deve ter pensado, estou pronta, vou me inscrever. Como que foi esse processo? Então, quando eu me inscrevi, eu tenho essa vontade de me inscrever no Prêmio Sesc há muito tempo, mas eu nunca sentia que o meu livro estava pronto, estava bom o suficiente, eu trabalhei muito nele. Uhum. Esse ano eu falei, não, desse ano não passa. Então eu trabalhei assim com deadline do Sesc. Falei, Sim. até esse período aqui eu vou enviar. E eu enviei no dia, assim, de encerramento. Uhum. E o prêmio Sesc eu já conhecia, né, desde o... Engraçado, o Rafael Galo, ele era de Bauru. Hoje ele tá morando em Portugal, mas ele Uhum. morou por muito tempo em Bauru. Coincidência, né? Legal. Sim. E aí, na época, minha terapeuta, sabendo que eu gostava de escrever, mas eu tinha, assim, certas... Eu tinha uma timidez de publicar, uma insegurança. Aí ela falou, olha, esse meu amigo ganhou o prêmio Sesc. E aí eu fui conhecê-lo. Aí eu li o livro Uhum. dele, que é incrível, o Réveillon em Outros Dias é um ótimo livro. E aí eu tive essa sensação de, caramba, é possível, né? Uma pessoa tão Sim. próxima de mim ganhou esse prêmio que tem essa repercussão tão grande no país. E aí eu fui acompanhando, e aí eu fui fazendo outras coisas Uhum. também, escrevia muito assim na internet, escrevia muita poesia. Mas eu pensava, um dia eu vou me inscrever nesse prêmio, minha hora vai Uhum. chegar. E aí eu fui trabalhando, acabei publicando o Amor ao Solo de Jazz em 2020, Uhum. vivenciei essa experiência, né? E aí veio a pandemia e desde então, desde 2020, eu venho trabalhando no livro de contos. E como eu sou uma pessoa que tem um trabalho tradicional, ou sou funcionária pública, e aí a Uhum. vida de escritora juntamente com isso, né? Então demorou um pouco mais do que eu esperava. Mas Sim. esse ano fui lá no último dia Uhum. e aí depois disso simplesmente encerrei, assim, fechei o arquivo e não olhei mais para ele. Eu só voltei a olhar para o meu livro quando eu soube que Uhum. ele venceu o prêmio. E, e é interessante que você colocou o prêmio Sesc como objetivo e não uma premiação literária. é, o prêmio Sesc não foi mais um, né? Foi o prêmio que você apostou o seu livro, né? Então, Sim. foi mais ou menos isso? Ou você chegou a pensar em outras premiações? Ou você falou que colocou o deadline do livro, né? O encerramento Uhum. das inscrições do prêmio Sesc, né? Então, foi o prêmio que você colocou como objetivo maior, assim. Sim, eu tinha ele em mente, eu acompanhava outros prêmios, mas eu via que, assim, muitas vezes, por exemplo, prêmios que, sei lá, vão premiar romances, eu não tinha um Hum. romance, vou analisar romance, ou eu tinha alguma temática específica que eu não estava, que o meu livro não tinha relação. Eu achava o Uhum. prêmio Sesc que casava mais com a minha história, que eu era uma autora estreante no Sim. conto, e ele tem essas vertentes aí que eu gosto, né? Que é a publicação por uma boa editora e o circuito. Sim. Sim. Então, sim, eu tinha ele em mente. Claro, olhando outros, mas com ele no É. foco. E o prêmio Sesc, assim, eu tenho uma visão muito de um dos prêmios mais respeitados que a gente tem, né, no Brasil, mais relevantes, né? E tem essa característica que é muito legal, que a gente falou mais cedo, do circuito, né? Acaba que muitas premiações você recebe e no dia seguinte às vezes não tem muita coisa. Tem repercussão, né? Mas a própria premiação não te leva para rodar o livro, né? Então ter essa possibilidade eu acho que é um encanto, né? É um encanto bem legal, né? Totalmente. A gente se sente rockstar, assim, vou fazer uma É, turnê, meu Deus, para falar de literatura. É o sonho de qualquer escritor. Ah, pelo menos o meu né? Não sei se de qualquer escritor, mas eu acho muito incrível, porque realmente é um jeito de você celebrar e reverberar o sim, livro. sim. Então, é uma trajetória completa. Eu acho isso É, bem relevante. na minha visão, assim, a gente ficou muito tempo, né, preparando, pensando, escrevendo e até publicar, né? E às vezes pode ter, dependendo da situação, uma frustração do tipo, publiquei e agora, né? Acabou tudo, não tem Sim, mais nada. E aí quando tem um pós, né, no seu caso a premiação, você vai ficar um tempão rodando com o livro, você ainda vai ficar revivendo todos esses momentos, né? Você vê, o livro ele tem vida, né? E no seu sim. caso, né, no caso dos premiados, prêmios Sesc, que são livros estreantes, né? Pô, beleza, a pessoa pode ter um romance publicado e entrou com um conto, né? Enfim, mas muitas das vezes uma das primeiras experiências, tudo muito novo, né? Acho que essa descoberta é muito gostosa, né? De ter, descobrir regiões, né? Descobrir culturas diferentes e levar o livro, né? Eu acho que e tá só no começo, né? Então,
tá recente, tá no Sim, começo dessa jornada, né, desse circuito. exatamente. Inclusive, eu acompanho os ganhadores do ano passado nas redes Sim, sociais, né, eu já li o livro deles, a Betânia e o o Ayrton Ailton. Souza. Isso. E aí eu fico vendo eles trocando muito com os leitores, e grupos muito diferentes de pessoas. Eu acho Sim. isso bastante inspirador, assim. Eu acho que vai ser um processo muito legal. O Ailton mesmo eu vi em alguns canais no YouTube que eu acompanho, de escrita criativa e tudo. Ele apareceu, assim, na Flip, né? E é engraçado que a gente vê a pessoa passando e, sei lá, dias depois vê ele no canal no YouTube falando sobre o livro dele. Ele vai estar na Fli Itabira, que é aqui perto de Belo Horizonte, onde eu estou, vai estar lá como autor convidado. Então, assim, ainda reverbera. Ele foi do ano passado, mais de um Sim, ano. Então, acho que até mesmo pós-circuito do Sesc, é, vai reverberar mais ainda, né? Então, vai, igual uma onda, né? Você vai tendo outras oportunidades, vai, portas que se abrem a vai partir. propagando. É, E o circuito ele envolve, né, grupos de leitura nos SESCs específicos das uhum, localidades. Então as pessoas realmente se comprometem a ter lido o livro, não é uma coisa assim, digamos, é, aleatória. As pessoas vão lá para discutir. Então as pessoas ali já têm essa leitura e muitas vezes elas levam para outros grupos. Então a gente está sim, fazendo essa disseminação. O SESC tem esse trabalho, né, de fazer essa propagação da literatura. Eu acho isso bem importante. E é difícil da gente conseguir sim, fazer em outras circunstâncias, quando, né, que a gente conseguiria viajar e falar sobre os sim. livros com um público engajado, enfim. O Sesc ele tem uma baita de uma estrutura no Brasil inteiro, né? E ainda conseguindo engajar um público leitor que você vai chegar numa determinada cidade, então já tem pessoas ali que conhecem seu livro, né? Então isso é legal. Você não vai ser uma completa estranha falando do livro que foi vencedor do prêmio, Sim, para as pessoas descobrirem você, elas já sabem quem você é. Então, tem mais que especial. divulgá-lo, né, É, antecipadamente. Eu vou discuti-lo, isso é muito, muito bom. exato. E você falou de clube de leitura agora, né? No caso do Sesc, você coordena um desde 2017, né? Que é o Cevadas Literárias. Fala um pouquinho pra gente sobre esse movimento que você Isso. tem na leitura. Aqui em Bauru, bom, eu moro aqui desde 2006, vai fazer 20 anos em breve. Uhum, Eu tinha essa vontade de ter um lugar para falar literatura sem muito academicismo, de uma maneira mais sim. livre, para que as pessoas falassem assim, sim, o que, que elas gostam, o que, que elas sentiram em relação ao livro, sem necessariamente estar fechado ali nos âmbitos acadêmicos, porque eu já tinha participado muito disso, porque eu sou formada e trabalho na Unesp há bastante tempo. E aí eu conheci dois amigos que tinham essa mesma vontade, e aí a gente pensou, meu, por que a gente não faz um clube de leitura num bar? Imagina, a gente vai Uhum. unir o melhor dos mundos, Sim, cerveja sim. e a literatura, né? Bar e literatura. E fomos, a gente teve essa ideia, bora fazer? Vamos. Aí a gente começou em 2017, no começo deu tipo 3, 4 pessoas, foi Uhum. bem mirrado assim. Mas hoje em dia tem um engajamento aí de, sei lá, 20, 30 pessoas por Que mês. legal. E aí a gente tem pessoas que estão há bastante tempo e que já fazem parte, assim, ainda que nós sejamos os coordenadores, sou eu, Uhum. Bruno Sanches, também é escritor, e o Zé Renato, a gente faz a curadoria e coordena ali o grupo, né, de alguma forma. Essas pessoas estão tão envolvidas que muitas vezes elas trazem novos integrantes, então elas também mobilizam Sim. o grupo de alguma forma. E eu percebi que funciona muito bem, porque as pessoas sentem, eu vejo que essa carência de ter espaços para discutir literatura, mas às vezes elas acham que os lugares, por exemplo, academias, bibliotecas, não são para elas, ou elas não estão Uhum. habituadas a estarem ali. E eu percebo que esse movimento traz pessoas, tanto acadêmicas quanto Sim. pessoas que não estão nesse universo. E esse trânsito é muito importante, eu acho que é um dos pilares do grupo, o que faz o grupo ser tão diferente. Isso, eu acho interessante, tem uma coisa que eu penso muito, assim, que o livro hoje disputa espaço com outras mídias, né? Mais espaço, né? Você está falando de o próprio smartphone, né? Tem várias mídias ali dentro, o streaming. A partir do momento que o livro se torna um assunto principal de uma roda de amigos num bar, quer dizer que a gente furou uma barreira. Geralmente você vai falar de um filme, vai falar de uma série e tal, mas o livro Uhum, geralmente não é o assunto que você vai levar para o bar, né? Então você meio que sim. fez essa provocação, né?
pô, vamos pro bar para beber e se divertir, mas, pô, vamos discutir um livro aqui, que é algo Sim. que, um sonho, talvez uma utopia minha, que o livro ficar midiático, assim, igual quando sai um cartaz de um filme, todo mundo fica doido, fura bolhas, então vai pro bar, né? Vai Uhum. para outros lugares não tão tradicionais para falar de livro, né? Quebrar essa barreira, Sim. que é a provocação que você faz, né? Que você pode Sim. falar de livro em qualquer lugar, inclusive no boteco, bebendo, né? Então, não tem esses cuidados para falar de livro, né? E acaba que atrai pessoas que às vezes nunca se imaginavam estar falando de livro, né? Sim, e completamente apaixonadas e falando assim, nossa, eu nunca leria esse livro, eu não chegaria a esse livro se não fosse o Sim. grupo. Ou situações como a gente está discutindo, agora a gente tem caixa de som, porque às vezes tem tanta gente que a Uhum. gente não consegue ouvir um ao outro. Ah, sim. E aí Legal. os garçons estão passando, assim, aí eles estão lá do outro lado fazendo atendimento, aí de repente a discussão está acalorada, é um assunto muito, assim, que chama atenção. Uhum. Aí eles estão super atentos, assim, Que o legal. entorno fica atento ao assunto, porque são assuntos, às vezes, polêmicos, controversos. E é Uhum. legal ver que isso pode acontecer, esses debates podem acontecer de maneira mais pública, mais coletiva, né? Sim, se tá tendo esse tipo de movimento, né, que ele talvez é antinatural, assim, para o ambiente de bar, mas que, pô, é muito interessante, né? Mas aí, casado a tudo isso, tem toda uma curadoria de qual que é o livro, né? É uma escolha Sim. mensal, qual que é a rotina de encontros, né? Como que é feito? Tem alguma temática específica os livros? A gente já fez de algumas formas diferentes. A gente já fez fazendo a decisão por votação por uns 4 anos. E começou a ficar um pouco mais complexo, porque foi entrando muita gente, e o grupo, às vezes, a pessoa votava e nunca ia nos encontros. Uhum. Então, a gente começou a fazer a curadoria nós três. Assim, a gente faz a curadoria no início do ano inteiro, é um livro Ah, mensal. Então, sim. são 11 livros durante o ano, e o último mês é o Amigo Secreto. Uhum. E, e aí a gente faz essa curadoria, a gente tem um viés assim de trazer mais literatura nacional contemporânea, mas temos trazido clássicos também. Esse mês, por exemplo, a gente vai debater Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres da Clarice Lispector. Uhum. Mas a gente tem trazido mais literatura contemporânea com temáticas Atuais, assim. atuais, Uhum. ou latino-americana, africana, Sim, que legal. sai um pouco da tradição assim eurocêntrica, sabe? A gente tenta Uhum. fazer isso. E Ah, tem legal. fluído legal, assim. E são temáticas que, pô, casam muito bem numa roda ali de amigos, né? Então a gente tá falando de temáticas atuais, né? A gente tá falando. Eu quero até entender pouco mais assim sobre a sua linha de escrita nesse sentido, né? Pegando muito também um gancho do seu livro que Uhum. você coordenou de antologia, né? O vazio não está nem Vozes, quando é silêncio. ontologia. O vazio não está nem aqui. Isso, vozes femininas na literatura. Então a gente está falando ali de assuntos de feminismo, presença da mulher na sociedade, preconceitos e diversos outros assuntos que devem ser cada vez mais falados. E se a gente coloca isso para uma discussão além da nossa bolha, pô, é legal, né? Porque a gente está expandindo a conversa, né? A gente está levando esse conteúdo para Uhum. mais pessoas, né? Então, é esse caminho entre, né, tanto grupo de leitura, quanto desde os seus livros, da organização da antologia, os temas atuais e aquilo que você escreve também, né? Sim, eu escrevo bastante sobre assuntos, dores sociais atuais, Uhum. mas eu gosto bastante de falar sobre questões assim universais também. Então, por exemplo, esse livro, A Glória dos Corpos Menores, vai falar de Uhum. diversos assuntos, como envelhecimento, ou relações Sim. amorosas disfuncionais, são coisas atemporais. Mas, em geral, eu gosto de dar um foco às temáticas que estão em voga, assim. Normalmente as que estão correntes em mim, Sim, sim. aquelas que eu estou enxergando com mais intensidade, eu acho que precisam ser faladas. Não só, mas também. Uhum. Sim. E a Glória dos Corpos Menores, né? Você ganhou na categoria de contos, né? Então, naturalmente, a gente tem uma. São quantos no total? São 11? Eu li 11 em algum lugar. É 11 11? contos. 11, né? Isso. E sobre esses temas que você falou, e aí eu queria entrar num ponto do processo criativo, né? Eu também sou um contista, né? E não necessariamente a escrita de um conto vai ser igual da outra, porque muda a temática, muda o tamanho do próprio conto, o tipo do narrador. Então são construções muito diferentes, assim, né?
Como que é o seu processo criativo, pegando especificamente o seu livro mais recente? Foi uma construção linear, vamos colocar assim? Ou em algum momento você descobriu, eu tenho aqui 11 contos, acho que dá um livro, né? Como que foi o seu processo criativo? Então, ele não foi linear, ele foi assim, foram surgindo temáticas e interesses paulatinamente, e eu fui reunindo esses contos até virar um livro. Então, tem Uhum. conto que eu comecei, germinei lá em 2017, quando eu fazia faculdade ainda, comecei a pensar em alguns temas, e aí depois ele se transformou num conto. Então, eu tenho esse processo mais, digamos assim, longevo, ele Uhum. dura um pouquinho mais, mas quando eu vejo, assim, quando eu olhei, eu falei, caramba, eu tenho um livro, sabe? Estou escrevendo aqui há um tempo sobre esses temas que eu tenho interesse, e aí, de repente, eu olhei falei, eu tenho um livro. E aí, em relação ao processo, eu acho muito interessante, assim, você que é contista, até me interessa Uhum. saber o seu processo, porque cada um tem um jeito bem específico. Sim. Eu tenho normalmente ideias centrais, e aí eu consigo, às vezes, escrever o meio do conto bem, e aí eu desenvolvo depois Uhum. a partir daquela ideia, né, aquele cerne. Tenho bastante facilidade de fazer inícios de contos também. Às vezes eu tenho inícios e aí eu não consigo dar continuidade. Eu tenho Uhum. boas ideias para começos, assim, aí eu preciso trabalhar para desenvolver. E os meus desafios maiores são os fins, porque eu nunca gostei de finais assim abruptos, abruptos Uhum. não, mas assim muito fechadinhos. Esse livro, uma das características dos finais são muito abertos. Então eu tenho sempre um pouco mais de trabalho para fazer. Eu não gosto que eles sejam, digamos assim, muito encerrados em si mesmo. Eu gosto de Sim. deixar eles mais abertos para interpretação. Então é mais ou menos assim que funciona, Uhum. com algumas, dependendo do conto, tem os contos mais longos, demandam mais trabalho, mas geralmente é dessa forma. Eu costumo também partir de uma ideia central, assim, porque, diferentemente assim, de você, eu escrevo mais ficção. Eu gosto muito da ficção pós-apocalíptica, né? E foi até numa conversa que eu tive semana passada que eu até falei que o pós-apocalíptico, né, que a gente vê na ficção, é a caricatura da vida real, né? Então, a gente vê muito. Pô, a gente pode falar em relações de amizade e amor, né? Quando a gente tá Uhum, num ambiente destroçado, é muito expandido isso, né? Porque você tem uma pessoa só perto de você, né? Então, você reforça relações de amizade, de amor, questões de saúde mental, por exemplo, né? Pô, o mundo está acabando, né? Então, você coloca à prova, né, toda a sua resiliência, estabilidade mental e tudo. Então, até questão, pô, de preconceitos, relação com o outro, sociedade, governança, então, é tudo muito ao extremo, né? Então, eu gosto muito de extrapolar esses pontos, entre aspas, colocando como uma desculpa a ficção pós-apocalíptica, né? Mas aí surge uma ideia central, muito por observações de sociedade, né? Então, às sim. vezes tem um caso de violência que tomou repercussão nacional. Falei, opa, será que isso aqui, isso aqui é quase uma ficção de tão absurdo que é, né? Nem o melhor roteirista teria pensado nisso, né? Mas infelizmente é real. Sim, Aí é a de repente, realidade. e de repente dá uma fagulha para um conto. Aí eu vou lá, anoto no celular. E aí, se essa ideia fica martelando muito a minha cabeça, eu falo assim, opa, acho que eu preciso desenvolvê-la melhor. Então, os meus últimos contos são assim, né? Tem alguns que eu coloco relações pessoais e tudo, mas eu tenho criado uma linha de escrever um conto, publicar só digitalmente, ir para o outro, publicar, e agora eu vou lançar uma antologia com vários contos que eu publiquei nos últimos anos. Então, meio que com contos inéditos, mas é meio que ir testando, né? Publica, ficou legal, não ficou, e vai ajustando, sabe? Mas Sim. é um caminho que eu gosto de fazer. Ah, que legal. Eu acho que a ficção pós-apocalíptica tem muito isso de isso que você falou, pela restrição de recursos, limite de tempo, de relações sociais, você coloca muito, pode colocar muita intenção no seu Sim. texto, né? É, é, Então dá para trabalhar muitas questões de maneira bem concentrada, assim. sim, e dá pra. Assim, aí a gente tem que entrar muito numa situação, quase de uma leitura sensível ali, né? Porque dá pra trabalhar a relação de servidão, por exemplo. Eu gosto, eu escrevo Apocalipse zumbi, né? Então, pô, o que que dá pra você fazer com um ser transformado, né? Então, Uhum, dá pra resgatar algumas questões sociais, questões morais, né? Então, é algo que me dá vontade, assim, de trabalhar, sabe? uhum. Mas
o conto também tem uma característica que parece que é mais fácil de escrever, mas eu acho que é mais difícil, porque ele é curto, né? Então, assim, em poucas palavras, você tem que, por mais que ele não tenha um final, algo finito, igual você falou, ele tem que dar margem à interpretação, né? Mas você tem que ter um começo, meio e um fim bem desenvolvidos ali em poucas mil palavras, né? É um desafio Sim, isso é grande, né? um grande desafio. E as pessoas se enganam achando que por ser curto ele é necessariamente fácil, né? Não é? Você concentrar ali uma força emocional, uma carga emocional num prazo tão curto ali de caracteres, não é fácil. E fazer com que o leitor se encante com o personagem, né? Que ele consiga se ambientar naquele espaço. É difícil com o conto, né? Você não tem muita margem, tem que ser objetivo, tem que ser rápido, né? Sim, E um livro de contos são vários contos, no seu caso são 11, né? Então é um processo repetido 11 vezes, né? De 11 histórias, 11, né, textos ali narrativos bem amarradinhos, né? sim. Então é muito desafiador, né? Assim, eu admiro quem escreve conto, assim, é bem difícil. Eu acho que é um desafio grande, assim. Eu acho que eu tenho uma natureza, assim, que propensa ao conto, porque eu sou uma pessoa ansiosa e eu sou uma Uhum, pessoa de ter esses insights. Então, eu tenho esses insights que são ideias e eles já vêm todos carregados, assim, meio que sim, de uma linguagem. Então, para mim é mais fácil. Se eu fosse escrever um romance, talvez eu vá escrever um romance no futuro. Eu vou ter que trabalhar isso de outra forma. Minhas tem. características vão ter que ser sedimentadas no texto de outra forma. Então, para mim é um prazer escrever contos, mas é um desafio também, porque a Sim. linguagem ali literária ela tem exigências que são primárias. Assim. Então, eu tenho que estar ali trabalhando naquele período curto e trazer esse conflito, essa carga Sim. de uma maneira satisfatória. Sim. Aí você citou, né, no futuro, escreveu um romance. Você já veio da poesia, né, do seu primeiro livro publicado, agora para contos. Então você navegou em escritas completamente diferentes, né? Falando Sim. de uma escrita mais lírica, né, metrificada ou não, não sei, mas depois uma escrita narrativa. E você está nesse momento ainda de descoberta sua da escrita? Tem algo que você gosta mais? Você falou do romance, é um objetivo real de um próximo livro? Como que tá hoje, assim, seu momento? O que você está escrevendo, assim? O que você pretende no futuro? Então, Juliano, eu tenho esse apreço pela literatura em vários gêneros, né? Então eu leio muita poesia, leio muito conto e leio muito romance. Eu gosto dos três, assim, e outros ainda. Eu gosto de Uhum, crônica também. Então eu não consigo definir, assim, se eu acho que eu vou ser uma artista, sou uma artista, assim, uhum, multigênero. Eu hoje penso ainda no formato, porque eu trabalhei esses anos, né, no formato conto. As coisas que me sim. vêm à cabeça, eu penso, nossa, isso aqui dá um conto. Então ainda estou pensando dessa forma, escrevendo algumas coisas nesse sentido. Mas eu acho que o desafio do romance ele vai ser inevitável, assim. Eu acho que Mas acaba que, né, nessa visão de ser uma artista multifacetada, às vezes colocar regra, tipo, esse livro tem que ser tal coisa, esse escrito tem que ser tal coisa, pode te limitar, né? Então, tem ter essa razão. liberdade assim é melhor, né? Sem pensar no final, né? Vai escrevendo e depois vê o que acontece, né? Eu acho que funciona bem dessa forma. Eu tento não me pressionar muito, justamente para eu conseguir produzir mais e melhor. Tem um conto, inclusive, do livro, que é o 47, que é um conto longuinho, assim, também. Já estava caminhando para Sim. uma novela ali. E eu gostei muito de escrevê-lo. Tem vários personagens, ele tem aquele narrador câmera que vai pegar a vida de personagens distintos em alguns Uhum. momentos. E em dado momento ele vai se unir, essas histórias vão se unir, e aí fala de um caso de violência doméstica, né? E todas as pessoas têm relação com a violência que aconteceu com aquela mulher. E eu gostei Uhum. muito, assim, desse processo de criar vários personagens interligados. Então, acho que é Legal. isso que você falou. Muitas vezes é só às vezes deixar um pouco mais amplo esse processo aí, não preciso delimitar, olha, isso Sim. daqui é um conto, né? Pode se Uhum. transformar num romance. Concordo com E, você. e a publicação do livro, né? A Glória dos Corpos Menores, como que tá ele? Porque você não tinha publicado nenhuma versão antes do prêmio, né? Não, ele é cem por totalmente cento original, né? original. É inclusive um dos itens do edital do SESC, que você não pode ter publicado. Acho que você pode até ter publicado uma porcentagem Ah, acho que eu tinha em visto isso plataformas mesmo, né? online,
Mas eu não tinha publicado nada, eu concentrei tudo no livro. E aí a publicação ela vai ser realizada pela editora Senac Rio, já está em Uhum. edição, na verdade já foi para impressão. E Ah, aí que no dia legal. 3 de dezembro vai ser o lançamento, no Sesc Copacabana. Ah, que legal. Legal, né? Eu acho que o Ricardo comentou isso dessa data em dezembro. Acho que ele tinha comentado. Ah, então você vai estar com o livro em mãos já, né? Vou estar Então com o livro em tem, né? mãos, vai ser o Ó, lançamento e a gente já vai fazer a conversa, provavelmente vai ter noite de que autógrafos. legal. E vai ser, pelo que eu entendi até agora, uma cerimônia que vai ter os premiados do ano passado, que vão Hum, como uma espécie de passar o bastão pra sim, gente, sim. sabe? Pô, que Então vai ser uma legal. cerimônia bem interessante, bem legal. Pô, que massa. Então, oficialmente, né? Apesar de já ter participado da Flip, né? Já ter todo esse movimento, já teve o anúncio, Uhum. mas o oficial mesmo, dia 3 de dezembro, né? Dia 3 de dezembro, Ah, isso que aí. legal. E aí ele Ah, já que fica bom. disponível nas plataformas também, né? É isso que eu Sim, vai ser disponibilizado nas livrarias físicas e digitais. E é bom que agora, acho que esse é o primeiro ano que está sendo publicado pela editora Sesc, né? Tá Uhum. abrindo, né, para vertente além dos livros técnicos e didáticos, né? E o Sesc tem um mega alcance, né? Então, imagino que a capilaridade que o livro conseguirá, né, vai ser legal também, né? Sim, com Toda a rede certeza. de distribuição de livrarias, plataformas, isso é um baita ganho, né? Sim. E a editora Senac Rio, mesmo não tendo essa história aí com a literatura mesmo, né, brasileira, foi uma edição muito tranquila, muito boa, assim. Uma equipe Ah, sim. bem profissional. Gostei bastante do processo. Ah, que bom. Então você já sabe de tudo, né? Como vai ser. Já tá tudo definido. Caraca. Capa, o miolo, tudo Ah, essa definido. capa aqui, ó, é na minha cabeça o tempo todo, é só ela na minha cabeça. Doida pra ter em mãos, né? Doida pra sentir a textura. Pra mim, a melhor sensação é você pega um livro na mão, um filhote que nasce ali, né? Você pegando, folheando. A gente tem muito essa. Quando compra um livro de outro autor, um livro impresso, né? A gente cheira o livro, a gente pega, a gente quer ter todos os sentidos ali. Agora, o nosso próprio livro é melhor ainda, né? Nossa, é um dia pra você fechar a porta e só viver aquilo. É, Você não faz a- mais nada, só vive você e o livro. como eu imagino que vai ser uma tiragem relevante, assim, então vai abrir aquela caixa, aquele tanto de livro ali, é algo único, né? Só quem viveu sabe como que é, né? Sim, com certeza. E assim, né, Patrícia, você está vivendo com o mês desse momento, assim, vai chegar ainda o lançamento oficial, ainda faltam uns 45 dias, ano que vem vai rodar muito ainda, mas assim, qual que é o seu objetivo, assim, com a literatura, né? Quais são os próximos objetivos, na verdade, né? Porque, de repente, a premiação faz com que você mude seus objetivos, né? Que agora você pode sonhar mais alto ainda, você pode pensar algo, projetos maiores. Como você tem pensado nisso? Olha, eu já estou assim envolvida com a literatura há algum tempo, há anos já, de alguma forma, ainda que não como Sim. uma escritora publicada. Então eu tenho o grupo o Cevado Literárias, eu fiz letras, eu tive muito contato com tenho, né? Eu leio muito, tenho muito contato com o universo literário, tenho amigos escritores. Então, assim, essa não é uma novidade na minha vida. A novidade é eu ter alguma visibilidade maior, ter uma visibilidade Uhum. maior que o prêmio traz. Isso me dá muito mais segurança, é um fato. Sim. Porque a gente escreve na solidão aqui dos nossos quartos, das nossas casas, Uhum. e fica sempre assim, puxa, será que o que eu estou fazendo, né, tá tendo algum Sim. sentido? Será que não é só para mim que isso está rolando? E o prêmio, ele abre essa, digamos que ele fortalece essa autoestima de escritora, e aí me dá Uhum. vontade de fazer mais coisas, escrever com Sim. mais profissionalismo, mais um dia de profissionalismo eu já tinha, mas assim, mais rotineiramente. Chancela, né? É uma chancela. Chancela. A minha ideia é continuar escrevendo, produzir mais e mais, alcançar mais Sim, gente, mais leitores e me envolver com outros escritores, estar nesse universo de maneira mais orgânica. sim. Acaba que te dá coragem no final das contas, né? Para arriscar mais, né? Para tentar novos projetos e traz essa visibilidade também, né? Isso é muito Sim. bom. Então, Eu, por exemplo, a gente estava falando da capa do livro, estava relendo ela, tem
dois textos ali, um da Cidinha da Silva e um da Verônica Stiger. Isso assim, é um fortalecimento grande mesmo, porque você fala, poxa, são as pessoas que eu admiro tanto, leram meu livro e consideraram ele o melhor entre 656. E elas falam essas coisas aqui que nem eu tinha visto no meu próprio texto. Então, essa leitura de outros profissionais, isso tudo chancela e abre esse caminho. Sim. Me faz, assim, querer respirar a literatura, né? Sim. Se já era uma parte, eu quero que seja mais ainda. Sim. Eu fico muito feliz, assim, por você, Patrícia, porque, igual você falou, você está há muitos anos com a literatura de alguma forma, né? Graduação, especialização, você está falando aí de 6, 7 anos, né, do grupo de leitura, livro publicado há alguns anos, então, muito merecido, né? E traz, de repente, aquele alívio, tipo, a todo momento eu estava no caminho certo, né? O prêmio, ele traz Sim. isso, né? É a certeza que a gente fez certo, né? Legitima algo, assim. Eu acho meio complicado falar que o prêmio não é necessário para isso, mas ele Sim. gera essa sensação. Eu acho que eu continuaria escrevendo mesmo sem o prêmio, mas agora com mais ímpeto, e até quem está ao meu redor reconhece melhor, porque eu levo uma vida muito comum aqui, como funcionária pública. Uhum. E aí eu falo, né? Eu escrevo, aí as pessoas às vezes falam assim, legal, você escreve, sei lá. Uhum. Às vezes as pessoas acham, deve escrever um poeminha de vez em quando. Mas, Uhum. poxa, eu escrevo todo dia, com muito estudo, com técnica, com oficina que eu faço, Sim. leitura crítica que eu tive. Então, assim, eu acho que até dá uma dimensão maior para quem está no meu entorno, de coisas que eu não consigo explicar muitas vezes. E a literatura, o prêmio proporciona também, igual eu falei mais cedo, você vai conhecer várias culturas, várias cidades, vai furando várias bolhas assim que a gente nunca imaginava, né? E expande o que a gente até imagina sobre literatura, né? Que a gente imagina sobre eventos literários, sobre diversos escritores. Então, eu, por exemplo, eu fui na Flip esse ano muito como um observador, assim. Eu assisti poucas mesas, mas eu gosto muito de observar quem são as pessoas que estão lá, quais são as principais discussões. É muita gente ao mesmo tempo falando de literatura, isso é tão legal, né? Sim, Então, dá para ter essa percepção de vários locais diferentes. Eu gosto muito de descobertas, assim, né? Então, tem um evento aqui que eu nunca fui, será que dá para ir? Quem que vai estar lá? O que que eles vão falar? Então, que a gente sai de casa, né? Eu, por exemplo, que trabalho em casa, quando tenho oportunidade para sair e sair falando de literatura, muito legal, né? é muito Então, legal. E assim, o pouco tempo que eu tive já de experiência do Prêmio Sesc, eu já me abriu portas para eu estar em eventos. Mesmo uhum, aqui, a Flip foi um caso assim sim, maravilhoso. Não tenho nada de ruim a relatar. Mas assim, em outros lugares, por exemplo, aqui em Bauru, fui na Academia Bauruense de Letras esses dias. Nunca uhum, tinha ido, eu moro aqui há sim, quase 20 anos. Conheci as pessoas lá. Poxa, tem um monte de gente fazendo uns projetos bem legais que eu desconhecia. Então, assim, uhum. amplia o repertório do escritor também, né? Pra gente ver, assim, Sim. conhecer o que está acontecendo e trocar com as pessoas e ouvi-las. Isso é É, e como intercâmbio importante. E como você consome muito, escreve também literatura, né, de assuntos atuais, contemporâneos, é muito bom, né? Às vezes são Uhum, vivências que surgem, histórias que você conhece, então tudo isso contribui, né? Porque com eu certeza. não sei se você pensa assim, mas né, a partir do momento que eu comecei a escrever, né, a qualquer momento pode surgir uma cena, né? Tudo a gente observa de uma forma, às vezes, diferente, né? Uhum, O comportamento de uma pessoa em determinado lugar pode ser um insight que eu precisava para criar um personagem X. uhum. Então, a gente observa, às vezes, de forma diferente, né? Então, você vai viajar demais, né? Espero que você aproveita bastante, porque nada melhor do que desfrutar, né? De uma conquista, né? E, e é isso, Patrícia. Eu queria agradecer aqui a sua participação. Fiquei muito feliz de conhecer sua história, conhecer mais sobre o seu livro. E desejo sucesso, cada vez mais sucesso na sua carreira. Muito obrigada, Juliana. Eu gostei muito de estar aqui, agradeço pelo espaço, poder falar um pouquinho mais sobre o meu livro, sobre literatura. E eu vou acompanhar o seu podcast. Maior Obrigado. prazer. E agradeço novamente. E a gente até falou mais cedo, né? O livro ainda não está pronto, né? Então, para quem está nos escutando e quiser, né, comprar, conhecer mais a sua escrita, aguarda só mais um pouquinho, né? Porque em dezembro, né, depois do lançamento dia 3 vai estar disponível para compra, né? Você vai estar disponível antes ou não? Só no dia 3 mesmo? É só a partir do dia 3 mesmo. Ah, legal. Não, ótimo. E
E aí, para quem quiser te acompanhar nas redes, como que é melhor as pessoas te encontrarem? Eu acho que hoje o Instagram é o melhor lugar. Eu tô no @pati, com temudo, S Lima, Uhum. e lá tenho postado quase tudo sobre a carreira, sobre os próximos passos em relação ao livro. Também tem muitos textos meus lá que já foram publicados. Legal. E lá no link da bio também tem diversas informações, entrevistas, tem o meu Substack. Quem quiser Ah, que conhecer, está ótimo. convidado. Ah, que bom. E aí, te seguindo, naturalmente, quando lançar o livro, vai ter todas as informações lá também, né? Para Isso. comprar, enfim. Bom, então, Patrícia, muito obrigado. Obrigado por ter participado aqui. Foi um prazer. E até breve. Sucesso. Muito obrigada, Juliana. Boa noite para você. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.